Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Como é que vocês estão, né? Eu espero que estejam todos aí na presença de Deus, estejam todos em paz. E vamos iniciar mais um culto online da Igreja Batista Paulistana. Enquanto você está aí conectado comigo, se você estiver assistindo agora no horário da manhã, saiba que também estamos reunidos aqui presencialmente na nossa sede, na rua Bueno de Andrade, número 679, na aclimação aqui na cidade de São Paulo. E você é nosso convidado para participar e para continuar congregando conosco, seja no modo online ou seja presencial, né? Para participar presencialmente dos cultos, faça a sua inscrição no nosso site bpaulistana.com.br/reabertura. Eu quero convidá-lo a orarmos juntos neste início de culto, pedindo a bênção de Deus sobre mais este encontro. Peça para que o Senhor abra o teu coração, peça para que o Espírito de Deus fale ao seu coração e que seja um tempo de refrigério, de renovo, de transformação, de crescimento espiritual, que o Espírito de Deus molde o nosso ser conforme a pessoa de Jesus Cristo. Esse precisa ser o nosso maior desejo. Esse precisa ser o meu desejo, o seu desejo como discípulos de Jesus, sermos mais parecidos com Ele. Ele é o nosso alvo, é para Ele que nós caminhamos, é por Ele que vivemos, é nele que nos movemos. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um culto online, obrigado por cada um que está me assistindo, obrigado pelo privilégio de usarmos a internet, a tecnologia para alcançarmos corações. Eu oro para que o Teu Espírito Santo nos conduza nesta hora para um tempo verdadeiro de adoração. Pai, independente do lugar físico, que a verdadeira adoração se manifeste em espírito e em verdade, que o Senhor nos conduza a um tempo, Pai, profundo e íntimo com o Senhor. Eu oro por visitantes que estão nos assistindo, clamando, Pai amado, para que aqueles que foram alcançados por esta chamada, pelo título, ó Deus, estejam também com o coração aberto para ouvir a Tua voz e que o Teu Espírito Santo atue em cada coração. Nós entregamos a Ti este momento de culto, que o Senhor seja honrado e glorificado. Em nome de Jesus nós oramos e para a glória do Senhor também pedindo para que o Senhor nos perdoe e nos lave e nos purifique, Deus, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Perdoa-nos pelo sangue de Jesus e recebe a nossa adoração. Oramos, ó Pai, em humildade, em contrição e quebrantamento, reconhecendo que toda a glória é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Diga aí amém. Então cumprimente o seu irmão virtualmente, ele que está aí ao vivo, ele que está aí no chat do nosso canal do YouTube ao vivo agora. Diga aí bom dia para quem está presente online nesse momento, né? Você que estava na escola bíblica comigo agora na nossa aula, né, sobre Gênesis, né, cumprimente os outros colegas aí de classe. Se você quer participar, todo domingo às 9h30, a gente tem a nossa aula da escola bíblica ao vivo, pela internet. Você também é meu convidado, a gente envia o convite, sempre no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Para participar, envia um WhatsApp para o nosso número que está aparecendo aí na sua tela, tá certo? Deus abençoe a sua vida. E vamos para um tempo de louvor e adoração agora. Não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis, é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho
Aleluia! Que bom termos esse tempo de louvor e adoração. Eu louvo o nome do Senhor Jesus pelas nossas equipes, nosso ministério de louvor e também pelo nosso ministério de música e coral, né? Aliás, se você quiser fazer parte do nosso coral, você é meu convidado, seja você membro ou não, você pode participar. Envie um e-mail para coral@ibpaulistana.com.br. Hoje é dia 11 de outubro de 2020 e amanhã nós temos aí uma data comercial que é chamado de Dia das Crianças, né? Também é feriado nacional, mas outubro é considerado o mês da criança. E por ocasião do mês da criança, é muito válido refletirmos sobre o que as Escrituras nos ensinam acerca de sermos como criança. Na verdade, Jesus afirmou categoricamente que quem não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Por isso o tema de hoje é ser como crianças e o desafio da verdadeira humildade. E tentaremos aqui explorar o que Jesus quis dizer quando nos ensinou que é necessário nos tornarmos como crianças e qual era o propósito de Cristo nesse ensino sobre as nossas vidas. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 18,
Lerei aqui do verso 1 a 6 e também o verso 10. E diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Até aqui. Veja que Jesus traz uma definição acerca da característica necessária para entrar no reino. Também nos ensina sobre quem é o maior no reino. E também finaliza com uma exortação: se você fizer um desses pequeninos se afastar ou desviar, melhor seria você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar ao mar. Então Jesus traz 3 verdades aqui importantes para nós nesse texto. O que você precisa para fazer parte do reino? Qual é a medida de grandeza no reino? E qual é a grande exortação final acerca da sua postura, que também lhe caracteriza como um membro pertencente ao reino dos céus ou não? Jesus nos ensina que o caminho para o reino de Deus passa pela postura de uma criança. E nessa ocasião do mês da criança, do dia da criança, é muito válido refletirmos sobre o que isso significa. Já adianto que, tal qual Jesus disse aqui de forma clara, é que a referência à criança é uma referência à postura de humildade. Jesus disse: se vocês não se fizerem humildes com esta criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Ou seja, o caminho indispensável para vivenciarmos o reino é o caminho da humildade, da verdadeira humildade, que é exemplificada por Jesus Cristo aqui, através de uma criança. Mas a grande pergunta é: o que seria verdadeira humildade? O que é humildade de verdade? E eu pergunto isso porque há falsas humildades. Tem gente que é falso humilde. Tem gente que se diz humilde, mas ele se orgulha da humildade. E alguns comentários ou definições são muito interessantes. Um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe escreve que humildade é a graça que, quando você sabe que a possui, acabou de perdê-la. Humildade é a graça que, quando você sabe que a possui, acabou de perdê-la. Richard Baxter, um dos grandes teólogos puritanos, um dos grandes clássicos, da teologia puritana, ele escreve: humildade não se trata de um mero ornamento cristão. Humildade é a essência da vida cristã. Parece que Jesus concorda com isso, porque o próprio Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 3, afirma: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é a característica essencial da prática do reino, do pertencimento ao reino. Destaco aqui que nesse texto de Mateus capítulo 5, verso 3, a palavra que o evangelista Mateus empregou, que foi traduzida como humilde de espírito, é a palavra pitokos. E pitokos em grego tem a ver com aquele que é desprovido de qualquer tipo de bem. Pitokos é originada da palavra pitosso, que significa rastejar, e definia aquele que era reduzido à pobreza, à mendicância, que pede esmola, o indigente. O que Jesus está falando literalmente é: bem-aventurados os pitocos, aqueles que sabem que não têm nenhum tipo de valor ou de bem para barganhar com Deus. No contexto, Jesus está confrontando a postura dos fariseus, que se orgulhavam das suas atitudes e das suas obras, achavam que tinham méritos com Deus. E Jesus diz: não, bem-aventurados são aqueles que sabem que não têm méritos. São aqueles que são humildes, que são pobres, que reconhecem a sua miséria diante do Pai. Mas além de todas essas definições, eu fui buscar um melhor entendimento da palavra humildade, porque me intriga muito o conceito de humildade. Eu realmente tenho interesse
de saber o que Jesus quer de nós quando nos pede humildade. O que isso significa? E aí eu fui buscar no outros clássicos da espiritualidade e encontrei talvez um dos maiores exemplos de literatura sobre humildade, que é um livro clássico chamado A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis foi um monge alemão que viveu no ano de 1400. E provavelmente no ano de 1420, na década de 1420, ele escreveu esse livro, A Imitação de Cristo, que na verdade não é nenhum segredo, é uma proposta de demonstrar de forma prática, a partir de reflexões e insights, como é ser como Cristo. E eu recorro aos clássicos da espiritualidade porque não há nada de novo debaixo do sol. A verdade é que a originalidade de hoje é uma simples releitura dos clássicos do passado. E olha só o que Tomás de Kempis escreveu 100 anos antes da Reforma. Quem conhece bem a si mesmo é humilde aos seus próprios olhos e não se alegra com os elogios dos homens. Portanto, não se vanglorie pelo entendimento de qualquer tipo de arte ou ciência que você tenha. Antes, o conhecimento que lhe foi concedido faça de você uma pessoa mais humilde e prudente. Se você pensa que entende e conhece muito, saiba que desconhece outras tantas coisas. Somos todos fracos, mas não considere ninguém mais fraco do que você mesmo. E imediatamente ao ler essa recomendação de Tomás de Kempis, eu me lembrei do que o apóstolo Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, verso 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou seja, não pense acerca de si mesmo como se você fosse maior do que realmente é. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe deu. Poderia afirmar aos irmãos a essa altura que a entrada no reino dos céus ocorre mediante abnegação do status e do poder pessoal. A entrada no reino dos céus, ela acontece pela busca constante da glória de Deus e pela postura de aceitação dos pequeninos em amor. Essas três coisas precisam estar interligadas: a abnegação do status e do poder pessoal, a busca constante pela glória, uma postura de serviço, de acolhimento para com os pequeninos. Por isso, a primeira característica que nos parte para uma prática da verdadeira humildade é compreendermos que esta verdadeira humildade nos liberta da necessidade de status e de poder. A verdadeira humildade nos liberta da necessidade de status e de poder. O Evangelho da Graça nos torna iguais, ainda que sejamos diferentes. E de que modo nós somos iguais mediante a graça? Porque reconhecemos que somos todos pecadores e que não seríamos nada se não fosse a graça de Jesus. Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28, pois os que creem em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Por isso não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo. Paulo faz questão de incluir qualquer tipo de camada social de pessoas, escravos, livres, gregos, judeus, homem, mulher, gêneros, posição social, etnia, para definir que em Cristo todos são um. A ideia é que diante de Cristo nós somos de fato iguais, todos são pecadores, e a verdadeira humildade nos liberta da necessidade de querer ser mais, de querer ser melhor, de querer ser mais forte. Relendo mais uma vez Tomás de Kempis, somos todos fracos, mas não considere ninguém mais fraco do que você mesmo. A ideia é que em Cristo, eu sei que somos todos fracos, mas eu sou o mais fraco de todos. Os discípulos, naquela ocasião em que Jesus ensina-lhes sobre a humildade, trazendo uma criança no meio deles, lá em Mateus 18, eles estavam discutindo, aqueles discípulos, sobre quem seria o maior no reino dos céus. Esse é o contexto daquela ocasião. Eles estavam lá falando quem será que é o maior, né? Em outra ocasião eles estavam discutindo quem é que ia sentar à direita de Jesus. E Lucas, em Lucas capítulo 9, verso 43 a 45, explica um detalhe ainda maior sobre o contexto, que é o fato de que Jesus tinha acabado de ensinar aqueles homens acerca da crucificação. Jesus tinha acabado de falar que ele seria traído
e entregue na mão dos homens. Veja o teor do ensino de Jesus. Jesus está falando para eles assim: meus amigos, meus discípulos, eu vou ser traído, eu serei entregue nas mãos dos homens. E qual que era a preocupação daqueles homens? Quem é que vai ser o maior então no reino? Quem é que vai ocupar o lugar de Jesus? Eles não estavam preocupados com Jesus, eles estavam preocupados com a posição que eles teriam. Eles estavam preocupados acerca de quem tinha mais influência, quem ia herdar o legado de Cristo, quem tinha mais poder. Então Jesus chama uma criança e mostra para eles que a despretensão quanto a cargos e quanto a status pessoal, esta é a verdadeira essência da grandeza no reino. O desejo pelo maior cargo estava relacionado com o desejo por poder. E o que é poder? De forma bem grossa, poder é a capacidade de fazer com que os outros realizem o que você quer e que você não precise se submeter aos outros. Quem tem poder, na verdade, segundo a concepção do mundo, quem tem poder manda, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus inverte, Jesus mostra que o verdadeiro poder não é o poder para mandar, mas que o verdadeiro poder é a capacidade de servir. Naquele pequeno grupo de apóstolos, um já queria mandar no outro, eles já estavam disputando acerca de quem ia precisar se submeter a quem. Agora você pode refletir comigo sobre o seguinte: aquele que tem o maior cargo é a pessoa que é mais madura? Aquela pessoa que ocupa o maior cargo é a pessoa mais espiritual? Você conhece alguém no seu trabalho que tem um cargo de supervisão, de chefia, de coordenação, mas é imaturo, está no lugar errado? Você já teve essa sensação de que aquela pessoa é uma tartaruga no topo da árvore? Sabe quando você está olhando assim, está andando na rua, já aconteceu isso com você? Você está andando na rua e de repente olha para a árvore e tem uma tartaruga lá no galho? Eu acho que não, Porque tartarugas não sobem em árvore. Então, se um dia você vê uma tartaruga na árvore, só tem uma explicação: alguém colocou ela lá. Pessoas que são imaturas, desequilibradas ou não têm capacidade e estão no topo, não conseguiram chegar lá, foram colocadas. Mas a verdade é que a medida da nossa estatura diante de Deus não sofre enganos e é bem conhecida por quem realmente importa, por Ele mesmo e pelas pessoas mais próximas, pela nossa família. A verdade é que a verdadeira estatura espiritual não é algo reconhecido pelo cargo ou pelos status. A verdadeira estatura espiritual é algo que é conhecida por Deus e, em última instância, pelas pessoas que estão próximas de você. Não perca tempo, escreve Tomás de Kempis, pensando quem é a seu favor, quem é contra você. Mas preocupe-se consigo mesmo e que Deus esteja com você em tudo quanto fizer. Quando um homem se humilha pelos erros que cometeu, facilmente acalma os outros e depressa satisfaz aqueles que se iram contra ele. O humilde, quando repreendido, ainda assim permanece em paz, porque descansa em Deus e não no mundo. Olha que fantástico isso aqui. A verdadeira humildade nos dá a capacidade de não sairmos do eixo mediante a repreensão ou mediante o conflito. A verdadeira humildade nos dá a capacidade de entendermos que o que mais importa é o que Deus pensa de mim e não com o status que eu estou recebendo do outro. A verdadeira humildade é se preocupar mais com o nosso crescimento espiritual diante de Deus do que com a nossa reputação diante dos outros. É aquela ilustração bem conhecida, O casal estava lá no carro e aí eles se perderam e tinha acabado o plano de dados da internet do celular, o Waze não estava funcionando. Aí o marido falou assim: eu acho que é para entrar para a esquerda. E a mulher falou assim: não, olha, eu tenho certeza que é para ir reto. O marido falou assim: não, é para entrar para a esquerda. E a mulher falou assim: olha, marido, pelo que eu me lembro, a gente tem que continuar indo reto. Aí o marido fica nervoso e fala assim: é para entrar para a esquerda, ou vai entrar para a esquerda, você fica quieto e tal, você não sabe de caminho. E a mulher falou assim: tudo bem, entre ser feliz e ter razão, eu prefiro ser feliz. Porque às vezes a gente abre mão da nossa paz, abre mão da nossa maturidade, abre mão da nossa felicidade,
porque a gente quer ficar com a razão, porque a gente quer ter o poder de definir, porque a gente quer ter o poder de decidir, porque a gente quer ter o poder de mandar. Mas se o preço para que você esteja em paz, e se o preço para que você evidencie maturidade é o preço de subordinar a sua opinião no caminho do Espírito Santo, então pode ter certeza que sempre vale a pena esse caminho da subordinação. Lutero teria dito o seguinte: o cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo, a ninguém se sujeita, porque o cristão, ele é liberto de qualquer sujeição, aleluia. Mas ao mesmo tempo, o cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo, sujeita-se a todos. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe que a ninguém está sujeito, mas ao mesmo tempo, por voluntariedade, se sujeita. Por quê? Porque ele não precisa medir grandeza. Ele sabe qual é o seu valor diante de Deus. Ele sabe o quanto é amado pela graça de Deus e pela palavra de Deus. Isso nos leva a uma segunda característica, que é a ideia de que a verdadeira humildade nos habilita ao serviço e ao acolhimento. Quanto mais eu sei, mais responsável eu me torno. Quanto mais e melhor você souber, quanto mais entender, pode ter certeza que com mais severidade você será julgado, a menos que você use o teu conhecimento, habilidades e capacidades para servir ao próximo. Jesus diz lá em Mateus capítulo 18, versos 5 e 6, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, mas quem fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e se afogar nas profundezas do mar. No grego bíblico aqui há uma nuance, há uma diferença. Jesus está falando coisas diferentes aqui, que no português a gente não percebe, mas no grego, lá no Evangelho de Mateus, a gente consegue ler que a palavra crianças, quem recebe uma dessas crianças, é a palavra paidion, que significa literalmente criancinha, menino, menina. Mas quando ele fala assim, quem rejeitar ou quem fizer tropeçar um desses pequeninos, a palavra em grego é outra, a palavra aqui é mikros. Mikros significa pequeno em estatura, posição ou influência. Sabe o que Jesus está querendo nos dizer aqui? Que a verdadeira humildade, que a característica necessária para pertencermos ao reino de Deus, é aquela característica que não despreza aquele que é considerado de menor influência, aquele que é considerado pequeno na sociedade. Literalmente, Jesus está dizendo que a verdadeira humildade é a capacidade de aceitação e acolhimento daqueles que estão em menor posição, ou que têm menor influência, ou daqueles que são desprezados pela sociedade. Além de ter uma posição equilibrada sobre si mesmo, o verdadeiramente humilde é aquele que aceita todas as pessoas e que se dedica ao cuidado das pessoas, sobretudo dos mais desprezados. É quando a pessoa faz de tudo para que aqueles que querem se achegar a Deus não tropecem. E como é que a gente pode fazer alguém tropeçar? Quando nós não acolhemos essa pessoa. Quando chega alguém na igreja e que talvez seja diferente daquilo que você está acostumado no seu círculo social, e você faz questão de não cumprimentar, de não conversar, de não chegar perto. Mas quando você age ao contrário disso, quando você faz questão de acolher, de abraçar, de perguntar, de ajudar, de inspirar aquela pessoa a conhecer a Deus, você está acolhendo a um destes pequeninos. Crianças, de forma natural, não são preconceituosas. Nenhuma criança nasce com preconceito. Nenhuma criança nasce rejeitando o outro. Se você pega crianças pequenas e colocam elas num parquinho, crianças diferentes, de classes sociais diferentes, de contextos diferentes, o que aquelas crianças diferentes vão fazer? De raças diferentes, o que elas vão fazer? Elas vão brincar juntas. Elas não estão olhando qual que é o salário dos pais, elas não estão olhando qual que é a cor da pele uma das outras, elas não estão olhando qual é o tipo de roupa que elas estão vestindo, elas vão brincar. Da onde vem o preconceito? O preconceito não nasce com o ser humano, vem da cultura de onde ela é criada, vem dos próprios pais, vem da casa, vem do lar, vem daquilo que elas aprendem olhando os adultos, olhando o outro. Jesus diz: quem não for como uma criança não vai entrar no reino. Porque Jesus está salientando aqui para nós, está expondo para nós a necessidade que precisamos ter de aceitação, de acolhimento, de cuidado, de quebra de qualquer tipo de preconceito. Nós fazemos um pequenino tropeçar
quando nós não agimos assim, quando nós não conseguimos ter este olhar de Jesus, lembremos do que o Senhor Jesus disse. Toda vez esse texto martela em meu coração. Quando vocês viram um desses pequeninos e vocês não serviram, vocês negaram a mim no serviço. Meus irmãos, eu me lembro nesse momento que há um poder sobre nós, que estamos há mais tempo no Evangelho, de influenciar tanto positivamente como negativamente, porque uma má cultura é absorvida pelo contexto. Se chega um novo convertido aqui entre nós e ele vê uma postura de rejeição, ele vai achar que isso é normal no Evangelho e no reino, mas isso não é o padrão do reino de Deus. Eu me lembro daquela exortação de D.H. Lewis: se você não é um bom discípulo, o maior favor que você faz para a igreja é não se multiplique, não faça outros discípulos, não replique quem você é, porque infelizmente um mau exemplo tem um poder disseminador também. Demonstre verdadeira aceitação e não leve os outros a tropeçarem nos seus próprios erros. Agora, uma terceira característica da verdadeira humildade é compreendermos que esta posição de humildes nos faz equilibrados pelo autoconhecimento. Jesus diz em Mateus 18,4: quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E sabe uma característica que me chama a atenção nas crianças? Eu vejo isso na minha filha, é que a criança ela é ávida por conhecimento e ela sabe que não sabe de tudo. Uma das expressões mais pronunciadas quando eu converso com a minha filha é o seguinte: por que, pai? Por quê? Né? Por quê? Por que, filha? Por que assim, assim, assim? Mas por quê? E elas querem saber, elas querem entender, elas querem compreender. Por que não pode fazer isso? Por que é assim? Por que as coisas são assim? Por que funciona assim? Elas querem ter uma compreensão do que vai acontecer depois. Elas são ansiosas por natureza, porque são seres humanos, são pequenos humaninhos, né? Como todos nós. Mas elas sabem que não sabem. Tomás de Kempis escreve: quem conhece bem a si mesmo é humilde aos seus próprios olhos e não se alegra com os elogios dos homens. Se você pensa que entende e conhece muito, saiba que desconhece tudo. Se você pensa que conhece muito, saiba que você está desconhecendo as coisas mais importantes. Na paráfrase de Eugene Peterson, de Romanos capítulo 12, verso 3, a mensagem, nós lemos assim: vivendo assim como cada um de vocês em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não, é Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, e não pelo que somos e fazemos por Ele. Em outras palavras, verdadeira humildade é compreendermos que o que há de bom em nós é tudo o que há de Deus em nós. O que há de bom em nós é tudo o que expressa Cristo em nós. Mas isso não significa autodepreciação, significa compreensão de que tudo que você é, que há de valor, é para a glória de Deus. Lembrando que Jesus afirmou: bem-aventurados os humildes de espírito. E na mesma paráfrase da mensagem nós lemos assim: abençoados são vocês que nada têm para oferecer, porque quando vocês saem de cena, há mais de Deus e mais do seu governo. Quando eu saio de cena, você não precisa se autodepreciar, você precisa reconhecer que tudo vem de Deus e que tudo é para Deus. Não é negar os seus dons e as suas qualidades, é reconhecer de quem vem e para onde vai. Para que servem os seus dons? Para que servem as suas habilidades? Por isso, o autoconhecimento é algo que acontece com o conhecimento do alto. Para você se conhecer, você precisa conhecer a Deus. O melhor caminho para entender quem você é entender quem Deus te faz ser. É entender qual é a vontade de Deus, é entender quais são os planos de Deus e como a sua vida se insere nos seus planos soberanos. Por isso, em primeira e em última instância, Deus sempre conhecerá você melhor do que você mesmo. Para nos conhecermos, invista tempo no conhecimento da vontade, do reino, dos propósitos, dos caminhos de Jesus Cristo e como é que você vai se encaixar em tudo isso. Há pessoas que confundem humildade com autodesprezo. Isso na verdade não é humildade, é baixa autoestima. Quando a pessoa não consegue se reconhecer, não consegue ver o próprio valor, ela não é humilde, ela tem baixa autoestima. Ela não consegue ver o valor que ela tem, isso é baixa autoestima. Agora, quando a pessoa hipervaloriza as suas qualidades,
né? E ela acredita que isso é amor próprio. Na verdade, ela é arrogante, né? Ela é orgulhosa, ela é soberba, ela se auto-adora. Humildade não é desvalorizar quem você é, mas valorizar aquilo que Deus lhe faz ser. Diz Edwin Orr: o humilde de espírito tem consciência de privilégios, talentos, realizações, méritos ou posição, mas atribui todos eles a Deus e os submete ao propósito divino para a sua vida e para a causa de Cristo. Na prática, meus irmãos, é o seguinte: o indivíduo que é emocionalmente maduro e humildemente espiritual é aquele que tem uma profunda percepção das próprias falhas e uma percepção moderada das suas próprias qualidades, não exagerada. Esse é o humilde, esse é o maduro. Ele conhece profundamente os pontos que ele precisa mudar, os pontos que ele tem que melhorar, mas ele exagera nas qualidades. O imaturo, aquele que não é humilde, aquele que é soberbo, aquele que é arrogante, normalmente ele negligencia as próprias falhas e se considera muito melhor do que realmente é. Ele não tem percepção dos próprios erros, mas ele exagera nas próprias qualidades. Na prática, meus irmãos, o imaturo se leva muito a sério. Você conhece alguém que se leva a sério demais? Ele acha que ele é muito importante. Ele acha que a palavra dele tem que ser ouvida. Ele acha que ele realmente é muito inteligente. Ele tem assim uma percepção sobre si mesmo completamente equivocada, porque ele exagera nas suas próprias qualidades e não percebe os próprios defeitos. Esse é o imaturo. Esse é aquele que ainda não progrediu na compreensão e na prática da verdadeira humildade. Humildade significa evitar dois extremos: pensar menos de si mesmo, como fez Moisés quando Deus o chamou. Ele pensou que era menos do que Deus estava fazendo nele. Mas também significa evitar o extremo de pensar mais de si mesmo, né? De exagerar nas próprias qualidades e não ter uma percepção adequada e profunda das próprias falhas. A pessoa verdadeiramente humilde não nega os dons que Deus lhe deu, mas os emprega para a glória do Senhor Jesus. Por isso, meus irmãos, em tempos como os nossos, nós precisamos reaprender a sermos como crianças. É importante nos lembrarmos de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, ele se fez criança. Jesus se permitiu ser amamentado. Jesus se fez dependente. Jesus, ele se permitiu ser cuidado. Ser como criança, meus irmãos, é algo urgente nos nossos dias. É a capacidade de abrir mão, muitas vezes abrir mão da sua opinião. Em dias de tanta polarização, em dias onde as pessoas querem vencer o argumento, em dias onde a internet potencializou a discussão, a lacração ou qualquer outro tipo de postura ofensiva, nós precisamos reaprender com Cristo, que, embora sendo Deus, optou por se fazer dependente. Ser humilde em nossos dias, e segundo a base bíblica, é a capacidade de nos libertarmos da necessidade de status ou de poder. Ser humilde é a postura de acolhimento de todos, reconhecendo que todos são pecadores e necessitados da graça, e acolhemos sobretudo os pequeninos. Ser humilde é ter um profundo reconhecimento das próprias falhas, não uma autodepreciação, mas uma compreensão moderada, sem exagero, das nossas qualidades. Em que áreas da sua vida você precisa hoje ser como criança? Quais são as áreas que o Espírito de Deus te chama a ser mais despretensioso como uma criança, menos dominante das coisas como uma criança? Talvez você não se dá o direito de ser dependente. Talvez você não se dá o direito de não saber. Talvez você se oprima pela necessidade de conhecer, de saber, de dominar, de liderar, de conduzir, de fazer, de assumir. Talvez você não consiga abrir mão de uma discussão. Talvez você
não tem uma percepção tão profunda das próprias falhas? Você consegue enumerar quais são os teus pontos a melhorar? Ou você conhece muito bem as suas virtudes, mas desconhece os seus fracassos, os seus erros? Se eu tenho uma percepção mais apurada dos meus erros, o meu aperfeiçoamento é contínuo, porque eu não me acomodo naquilo que eu acho que tenho de qualidade. Quais são os seus pontos a melhorar a fim de que você se torne mais parecida com Jesus? Eu quero te convidar a orarmos juntos e pedirmos para que o Espírito de Deus sonde nosso coração e nos faça como crianças. Jesus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo de meditação e reflexão. E oramos para que o Senhor nos ajude a atribuirmos e a vivermos a postura que o Senhor quer de nós. Nos ajude, Senhor, a crescermos na dependência, a crescermos no reconhecimento da graça, a crescermos no reconhecimento das próprias falhas. Nos liberta da necessidade de poder, de status, da necessidade de vencer os argumentos. Pai, que nós saibamos e estejamos seguros de quem somos diante do Senhor e não diante dos homens. Jesus, ajuda-nos a crescermos e, a partir da humildade, pelo exemplo das crianças, Senhor, dá-nos a Tua graça e o Teu poder. Oramos em nome de Jesus e para a Tua glória. Abençoa cada um que ora comigo. Se há alguém que está ouvindo esta palavra, que está, ó Deus, com sede para voltar à Tua presença, toca nesse coração, reconduza a Ti, Jesus. Ajude-o a caminhar mais perto do Senhor. Fortalece aquele que está fraco, pelo Teu Espírito Santo, dá renovo e desejo de congregar, de crescer, de frutificar na Tua graça, no Teu Evangelho, no Teu reino e na Tua igreja. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus e pelo poder do Senhor. Amém. Diga aí amém. Se você orou comigo e se você talvez esteja sentindo falta da comunhão com irmãos, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, eu quero te convidar a fazer parte de um pequeno grupo nosso, pequeno grupo multiplicador, um lugar onde a gente vive em profunda comunhão, focados na missão. E a nossa missão é glorificarmos a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Nós estamos de portas abertas para você. Nós queremos te conhecer. Se você está nos visitando aqui pela internet, queremos te conhecer, conversar com você. Envie uma mensagem para nós em nosso site ibpaulistana.com.br. Entre lá em contato, fale conosco. Ou, se você quer conversar com uma pessoa, que está aberta para te acolher, entra no nosso site ibpaulistana.com.br/líderespg. Tem lá uma série de números de telefone. Você pode enviar um telefone, uma mensagem por WhatsApp, e essa pessoa vai orar com você, vai conversar com você, e você vai poder participar do nosso PGM. Se você é membro da nossa igreja, você não participa de um PGM, o que você está esperando? Participa de um PGM, lá a gente vai compartilhar mais sobre tudo isso aqui que a gente ouviu e refletiu. É o momento em que a palavra faz eco e rumina em nosso coração e se torna prática. Então eu te espero, terça-feira à noite no meu PGM, nos outros PGMs. Abra-se para ser cuidado, porque é difícil cuidar de quem não se oferece para ser cuidado. E o melhor momento para ser cuidado é no PGM, tá certo? Deus abençoe sua vida. Vamos para mais um tempo de adoração através de cântico. Vamos celebrar ao Senhor com alegria. Aleluia! Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor.
Muito bom, meus queridos irmãos, que bênçãos. Estamos chegando a mais um fim desse culto online. Estou feliz porque você ficou até aqui com a gente. E eu quero mandar um parabéns aos nossos aniversariantes dessa semana. Um abraço especial para o querido Enio de Oliveira. Obrigado, Enio, pelo seu coração, pela sua fidelidade, a sua família tão querida. Parabéns, faz aniversário hoje, dia 11 de outubro. No dia 14, faz aniversário a querida Tati, a Tatiane Coraci, né? Tati, você é uma bênção para as nossas vidas. Deus abençoe você, você é muito querida. Faz aniversário dia 14 de outubro. Dia 15, faz aniversário o irmão Antônio Vilaça. Parabéns, querido irmão Antônio, já está aqui com a gente há tantos anos já também na igreja. Seja abençoado nesse dia. Dia 16, faz aniversário a querida Tânia Aranha. Taninha, você também é bênção, viu? Obrigado aí por toda a sua dedicação no Ministério Infantil, nas mídias. Deus abençoe você, querida. Dia 16. E dia 16 faz aniversário a irmã Nina, a Ermelinda, né? Uma irmã também tão fiel, que todo domingo vem aqui, principalmente nos cultos da noite também, né? Um abraço para você, querida Nina. Deus abençoe a sua vida, viu? Muito bom, meus queridos irmãos. Como você já sabe, nós retornamos aos cultos presenciais somente nos cultos de domingo, às 10h45 da manhã. Você é meu convidado, temos todo um protocolo de segurança, de reabertura, né? Que você precisa estar ciente. Caso você queira fazer a sua inscrição, ibpaulistana.com.br/reabertura. Temos nossos PGMs, né, que você já sabe como participar, ibpaulistana.com.br/líderespg, e temos também o nosso grande bazar missionário de Natal, que é uma oportunidade para você glorificar a Deus através da doação, né, através do minimalismo, do desapego, né, da proposta de não depender das coisas, mas de quem você é em Deus. Então olha só, se você tem acumulado aí algumas roupas, né? Ou talvez roupas que estão novas, estão com etiqueta, mas que não te servem, você não trocou, né?
Olha, eu te desafio a doar, né? A doar para o nosso grande bazar de Natal. Você vai ver como o teu armário vai ficar mais limpo, a tua consciência vai ficar tranquila, e você vai dar um bom destino para suas coisas, suas roupas, porque você vai abençoar a comunidade ao redor e também vai nos ajudar a levantarmos ofertas para a obra missionária. E no dia 1º de outubro nasceu a Joana. A Joana é a filhinha da Amanda e do Dudu. Olha que bênção. No nosso boletim tem a fotinho deles. Parabéns, querido Luiz Eduardo, querida Amanda, pela filhinha, pela Joana. Mais uma bebê aqui no nosso meio. Estamos felizes que vocês sejam plenos da graça de Deus, tá bom? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Obrigado a você que tem contribuído com seus dízimos e suas ofertas. Obrigado por você que tem sustentado a obra missionária, você que tem alegria, você que tem prazer. Olha, é um prazer entregar a nossa oferta, o nosso dízimo. É um prazer, é uma adoração, é algo tremendo. Quando a gente pode separar uma parte do recurso que Deus nos deu e sustentar a obra do Senhor, porque você sabe que está investindo recurso na eternidade. Você sabe que está sendo grato e demonstrando gratidão a Deus, quem te deu tudo. Se você reconhece que Deus te deu tudo, então faça parte do prazer de doar, do prazer de ofertar, do prazer de sustentar a obra de Deus. Nossa conta bancária está aparecendo aí na sua tela, né? Banco Bradesco, agência 496, conta 27216, dígito 7. E você é meu convidado a adorar a Deus através dos seus dízimos, das suas ofertas, com uma transferência bancária ou com um depósito. Que Deus abençoe muito a sua vida e que Deus continue a trazer provisão sobre a sua casa. Vamos orar? Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua presença e pela tua misericórdia. Oramos para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão com o Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda a paz, agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Diga aí glória a Deus. Dê um abraço nos seus irmãos aí que estão ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, e fale para eles aí, olha, um bom domingo, uma boa semana. Escreva aí um feliz, abençoado dia aí para todos os irmãos e bom feriado para os irmãos. Deus abençoe. Tua vida